sou o Martim, responsável aqui na FAC pela área de acolhimento e assistência espiritual. Vocês irão assistir agora uma entrevista feita com o nosso querido companheiro José Alberto da Costa Machado, na qual ele relata como foi que as atividades que hoje fazem parte da área iniciaram a sua trajetória aqui na nossa instituição, desde que a FAC foi fundada, em 1979. Então, assista com muito carinho, com muita atenção e aproveite para conhecer melhor a origem da atividade da qual possivelmente você já foi beneficiado ou da qual você faz parte atualmente. Bom proveito! Quando nós desfizemos a ideia do Instituto Maria Dolores, do centro espírita separado e do hospital, nós começamos a perceber a necessidade de ter atividade doutrinária da casa. E por isso começamos a desenvolver a atividade doutrinária. Primeiro tinha o reunião mediúnico conduzido pela Federação Espírita Amazonense, tinha reuniões esporádicas de estudo em grupos pequenos, mas uma atividade que eu poderia chamar de sistematizada de caráter doutrinário, começou quando nós instituímos aqui o primeiro curso de orientação e educação mediúnica, o primeiro COEM, que na verdade chamava-se Centro de Orientação e Educação Mediúnica, que trouxe para cá uma metodologia do Paraná, do Centro Espírita Luz Eterna, e com base nele nós formamos o primeiro grupo de trabalhadores. Ocorria na sala 21 e a gente começou a treinar. Com base nisso também, nós começamos a ser demandados por pessoas com problemas espirituais, né? E começamos a nos preparar para atender. Aí tem a gênese, por exemplo, na metodologia de assistência espiritual. Porque quando nós recebíamos as primeiras pessoas para conversar, o que acontecia? Era um grupo mediúnico que se reunia, na verdade, não se tinha esse propósito, era um grupo mediúnico que se reunia, e aí chegaram pessoas doentes, alguém tem que ficar conversando com essa pessoa aqui, porque não podia deixar lá simplesmente se recolher para a sala, né? E aí começou a se perceber que quando se conversava, discutia o Evangelho, o Espírito acabava se comunicando na reunião mediúnica e começava a haver nós começamos a perceber esse vínculo. Veio um, veio o segundo, veio o terceiro, daqui a pouco você já tem um grupinho que estava ali estudando o Evangelho e o grupo mediúnico que tinha lá continuava funcionava primeiramente aqui na sala de enfermaria, que era aí onde tinha uma cozinha e onde tinha umas mesas. E então, aí começou a se desenvolver isso, e aí o que acontecia? Olha, você tinha 5 pessoas para ser tratado, aí depois você tinha que dar um passe, né? Aí você começou, vinha alguém lá da sala mediúnica para dar um passe na pessoa, né? Aí aumenta as pessoas, começou a perceber, olha, essas pessoas já estão em tratamento aqui, mas está chegando pessoas novas, a gente tem que dizer para então, fica um outro grupo aqui, falando para ela o que a gente vai fazer, sentado com ela, para dizer o que a gente está fazendo aqui. Aí foi surgindo aos poucos a ideia de orientação inicial, aí começamos a perceber que havia necessidade de você ter alguém para conversar, entrevistar a pessoa que chegava e tal. Então ela foi aparecendo assim, ela não foi construída deliberadamente. Um determinado momento é que nós percebemos que existiam atividades como uma espécie de fluxo,
E foi quando surgiu o primeiro texto escrito sobre uma atividade de tratamento espiritual na Fundação, que foi também a primeira atividade de natureza doutrinária ligada à assistência espiritual que se organizou aqui. Paralelo com isso, nós criamos um programa de estudo sistematizado da doutrina espírita aqui, um programa nosso próprio. Logo depois apareceu o ED e nós deixamos. Então nós temos duas atividades de natureza doutrinária, de estudo. O ED e o COEM, que se repetia anualmente. Então aí está um embrião de um conjunto de coisas, porque logo em seguida nós começamos a perceber, dado a dimensão que cada atividade passou a ter, que cada uma tinha uma dinâmica própria. Foi quando nós começamos a escrever as diretrizes por atividades. E foi dessa divisão de atividade que nós percebemos a necessidade de ter uma focada em trabalhadores. Nesse tempo também surgiu a ideia da enfermaria, porque nós começamos a perceber que determinadas pessoas eram inquietas, não ficavam bem e tal, e que era necessário você ter um local para botar essas pessoas e ficar alguém lá vigiando. Era basicamente um local para as pessoas ficarem. Já existia o apoio mediúnico. Hoje, o apoio mediúnico nunca se desvinculou, porque esse foi o mote do tratamento espiritual. Quando eu viajei para Belém, lá eu levei as experiências todas daqui e implantei lá no Centro Espírita, na Associação dos Caminhos do Bem. E lá eu pude perceber que, na verdade, isso era uma forma de estruturar a casa como um todo. Foi daí, então, que nasceu a ideia de você ter um fundamento comum para uma forma de atender na casa como um todo. E apresentamos pela primeira vez na instituição, final de 2012, início de 2003, uma proposta para reorganizar a casa como um todo, baseado numa lógica comum, integrando as diversas áreas. E aí, então, retoma a ideia de reunificar as atividades que antes tinham separado. Foi nesse sentido que surgiu a primeira unificação da DAE, das atividades de assistência social, quando nós conseguimos acabar com a diretoria de assistência social e unir todas as atividades de assistência ao assistência material em torno apenas dessa estrutura apoio ao exercício do amor. Foi a primeira diretoria, a primeira área que se reunificou. A segunda área que se reunificou, paralelo com a terceira, foi a diretoria de recebimento, que já a essa altura com o nome de diretoria de acolhimento, e a diretoria de atendimentos urgentes, que ganhou uma unificação já no ano 2008, 2009, por aí, alguma coisa dessa natureza. Então essas foram as primeiras áreas que ganharam essa reunificação, né? O acolhimento na instituição sempre foi uma marca, desde o início, desde a época, desde a assistência ambulatorial, as pessoas vinham, tomavam café, eram atendidas generosamente, todas as pessoas que estavam ali eram pessoas que se moviam por um ideal mesmo, os médicos, os estagiários, eles vinham para cá com esse propósito mesmo. Então havia uma espécie de acolhimento desde cedo. E no ambulatório não surgiu muitos casos de necessidades espirituais, mas havia necessidade de pessoas famintas, com fome e tal. E os casos que surgiram de problemas espirituais não eram tantos assim. O acolhimento de natureza espiritual, ela só começou a ocorrer quando nós tivemos uma atividade sistematizada assim, quando nós começamos a de fato usar o Evangelho, ter alguém para receber, para conversar, para aplicar um passo, para fazer entrevista. A partir daí é que nós passamos a ter um atendimento, um acolhimento direcionado a isso. Era assim, havia um esforço de você receber bem as pessoas. Nós fizemos questão de dizer, olha, tem aqui a atividade de recebimento, a atividade de diálogo, a atividade de encaminhamento, e quando nós dávamos o curso de recebimento na casa, de recepção da casa, nós delimitávamos aquele espaço como um grande espaço de diferenciação para acolher as pessoas. Aí, por exemplo, o caso do tempo. Nesse momento nós já tínhamos uma evangelização ligada à fundação mesmo, né? E aí
A gente mandava a criança para evangelização e era uma confusão danada lá. Eu mesmo tive óculos quebrados, tive orelha mordida, tive cusparada quando eu ia atender as crianças lá. E aí nós começamos a perceber que havia crianças que não eram para ir para a evangelização. O pai também não queria levar para a evangelização, ele queria apenas assistência. Ali foi quando nós começamos a experimentar a ideia de uma assistência espiritual, de uma atividade voltada para atender crianças, não focado na evangelização, e sim focado na assistência espiritual. E isso foi um embrião, foi sendo testado pouco a pouco. Estamos aí em 1985, possivelmente, quando nasceram as primeiras experimentações disso, e que foi ganhando curso até se transformar no TEI, e depois na DAE. Primeiro TEI, depois DAE. A entrevista teve sempre desde o início. O problema é que no início era uma entrevista sem registro. Era uma conversa. Em determinado momento, possivelmente, teve um diálogo fraterno que tinha aqui na casa, chamado diálogo fraterno, mas era uma atividade que existia no dia de segunda-feira à tarde, ou terça-feira à tarde, e aí tinha um chamado diálogo fraterno, que era uma coisa que não se desenvolveu muito, era ligado ao Clube de Mães, que na época chamava-se Clube de Mães. O Clube de Mães funcionou durante muito tempo ali em frente à sala 18, ali onde estão as salinhas de entrevista, ali lá em cima. Lá ficou uma estrutura grande do Clube de Mães, que funcionou foi o embrião da diretoria de assistência social lá. É só uma questão. Essa estrutura que começou a se criar e que depois, nessa reorganização de 2002, acabou mais separada. Mas ela funcionava debaixo de uma mesma estrutura, que era o tratamento espiritual. Aí você tinha a enfermaria, o passe, o estudo do evangelho, a enfermaria. Nós tínhamos três grandes áreas. Era a assistência social, a assistência material, a área de estudo, a de evangelização também, e o tratamento espiritual. O resto era a administração da casa, que ela se dividia em aquela estrutura tradicional: presidente, tesoureiro, secretário, primeiro secretário e tal. Não era essa estrutura que a gente tem hoje. Então hoje, o que a gente conhece como essa área de gestão fazia parte desse tratamento espiritual. Exatamente. Toda ele era tratamento espiritual. Foi do tratamento espiritual que se desmembrou, que se reunificou, que se conseguiu, que se conseguiu vislumbrar uma certa organicidade na forma de entender na casa. Quando foi o momento em que surgiu a necessidade de criar um roteiro? Desde o início. Logo que nós começamos, nós tínhamos algumas pessoas que participavam do estudo do Evangelho, e nós começamos a perceber que a interpretação do Evangelho deles era meio fake, né? Meio funk e tal, e eram trabalhadores que estavam começando, estavam se formando no Coen e tal, e aí percebemos que era meio perigoso deixar muito solto, né? Então nasceu logo no início, não demorou muito quando nós começamos a ver, porque logo no primeiro momento, quem ficava com o grupo eram pessoas mais responsáveis, mas ele tinha que estar dirigindo a reunião mediúnica, tinha que estar entrevistando o outro, e a gente ficar aqui, ficou lá no grupo e tal, etc. E aí surgiu a necessidade de você ter logo os roteiros. E teve vários momentos, cada roteiro teve vários momentos também, importantes momentos dramáticos, momentos. Nós tivemos situações em que uma tipografia pegou fogo, quando nós estávamos com o roteiro lá para ser impresso. Nós tivemos vários momentos interessantes nesse roteiro. Quando nós organizamos a primeira vez o tratamento espiritual, que nós colocamos em fases, como se fosse uma sequência de atividades, nós percebemos que no estudo em grupo havia necessidade de você incluir mais do que colocar como deveria ser conduzido o estudo lá em grupo, mas ainda embrionário, né? Como eu próprio dirigi grupo muito tempo, né? Eu comecei a perceber que tinha nuances que você precisava registrar isso, né? E foi daí que surgiu essa atividade. Aliás, todas as atividades de início, elas tiveram sempre essa característica de passar por processos de avaliação.
constante. No caso do estudo em grupo, foi uma diretriz que ela passou, da última vez que eu contei, nós tínhamos mais de 50 avaliações e atualizações e tal, fruto de avaliações, né, que você fazia para poder ir aperfeiçoando. Então foi uma atividade que se maturou na base da revisão, da avaliação, permanentemente, né? Então, de fato, foi a partir daí. E aí foi complemento. Quando nós percebemos que a atividade de estudo em grupo tinha uma característica própria, foi quando nós começamos, ao mesmo tempo que nós começamos a despertar, que a orientação inicial tinha um fundamento, tinha uma coisa própria, a entrevista tinha uma dinâmica própria, ela surgiu concomitante. Foi quando nós, a partir daí, começamos a criar diretrizes próprias para cada um. Essa questão do acolhimento da casa, ela sempre foi aí, talvez fruto do karma dos trabalhadores, não sei. Essa é uma vontade, uma vontade de acolher as pessoas bem e de não criar, de não induzir ilusões na pessoa. Ele botava o pé na porta, tinha alguém recebendo, que pegava na mão dele e levava até ao posto de recebimento da mensagem. Depois que ele recebeu o posto na mensagem, ele era levado por um outro trabalhador para lá, para a sala de diálogo. Na sala de diálogo ou na sala de orientação inicial. Na sala de orientação inicial tinha alguém que recebia na porta a pessoa. Se ia na porta, ficava com ele. Quando terminava, aplicava o passe, ele voltava. Quando ele chegava, uma pessoa recebia, levava ele lá na entrevista, deixava lá, e quando o entrevistador terminava, ele pegava ele de volta, levava ele de volta lá. Ele só era um rito, no sentido de que isso era reiterado nos cursos, do assistido se sentir acompanhado nos primeiros momentos, mas de uma tal maneira que ele não se sentisse constrangido. A ideia que a gente disseminava é o seguinte: ele tem que escolher ficar na casa, não porque ele está doente, mas por causa da atenção que se dê à acolhida para ele. Eu costumava dizer, isso é o nosso discurso silencioso. Andar com ele pelo corredor para levar até lá, receber de lá, trazer aqui, costumava dizer, é como se nós estivéssemos discursando silenciosamente: meu amigo, aqui você vai ter companhia. A urgência, ela nasceu dessa percepção. Chegava alguém incorporado, era uma gritaria geral na casa, chama não sei quem, não sei o que mais e tal, etc. E em determinado momento isso começou a acontecer bastante, né? Bastante pessoas e tal. Então foi quando nós percebemos a necessidade de ter alguma coisa sistematizada. E de fato foi instalar a atividade e chegar pessoas uma atrás da outra. E nos primeiros momentos, ao lado das pessoas que vinham ser atendidas, vinham também os espíritos adversários, organizadores de verdadeiras hordas no mundo espiritual, que vinham desafiar por causa da atividade que tinha sido criada. Não, o AIA era a transformação da reentrevista. A reentrevista esse era o primeiro, foi o nome anterior do AIA. As pessoas iam para a entrevista e depois havia uma reentrevista sobre uma base específica que era proposta de acompanhar, etc. Quando nós reformulamos para acompanhamento individual do assistido, ele ganhou outras características, mas ele é originalmente originado da reentrevista. Esse acompanhamento da mediúnica, ele era, no início, deixa eu ver se eu entendi certo, era para acolher esses espíritos vinculados aos espíritos que viam o tratamento espiritual. Ligados às pessoas que estavam no tratamento, aos encarnados. Eram ligados a eles, ou seja, era o pressuposto, porque o pressuposto era esse, que o participante do grupo de estudo, focado no estudo e estando atento ao que ia ser perguntado, ele se desconectava do espírito que o acompanhava. Eu acho que uma coisa que nós ainda não conseguimos é sistematizar o conjunto de aporte mediúnico de recursos para oferecer ao assistido em si.